Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Vamos falar sobre a reunião de Trump com líderes do Catar na Flórida e outros assuntos na sequência. E para quem não sabe, o Catar fica na Península Arábica e é considerado um país neutro, onde Israel pode negociar com seus inimigos. Inclusive, durante a questão do sequestro dos reféns, foi no Catar que ele pôde se reunir com os inimigos da Palestina, onde ele acabou então negociando a libertação de reféns. A negociação acabou infrutífera, mas enfim, o caso é que o Catar acaba se oferecendo seu espaço para isso, exigindo, entretanto, que o país seja respeitado e que os inimigos não se ataquem entre si ali dentro do Catar. É interessante também observar que Trump tem utilizado a Flórida e o resort dele ali na Flórida para reuniões com líderes de várias partes do mundo. Inclusive o ex-presidente aqui do Brasil também se reuniu com Trump ali na Flórida, no resort dele, né? Como presidente, Trump às vezes criticou o Catar por apoiar o terrorismo e às vezes elogiou por tomar medidas para combater o terrorismo e o extremismo em todas as formas. O candidato presidencial republicano se encontrou então no domingo com o primeiro-ministro do Catar no resort do ex-presidente lá na Flórida. Ele também se encontrou com o emir do Catar, o Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. O emir provou ser um grande e poderoso líder de seu país, avançando em todos os níveis em velocidade recorde, postou Trump. Ele é alguém que também quer fortemente a paz no Oriente Médio e em todo o mundo. Tivemos um ótimo relacionamento durante meus anos na Casa Branca. Então ele está se aproximando, ou mantendo a proximidade com alguns líderes árabes e da Arábia Saudita, enfim, da Península Arábica como um todo, porque com certeza ele está precisando de apoio internacional também, está na reta final da eleição, e isso também implica em auxílio financeiro, embora que eu não sei qual seja a legislação lá que favoreça, que possibilite ou que impeça esse tipo de auxílio, mas na prática a gente sabe como é que as coisas são, Existem empresas de países estrangeiros ou controlados por países estrangeiros que estão sediados dentro do país que acaba favorecendo o candidato, Então o auxílio acaba vindo indiretamente por instituições ou empresas que já estão fixadas no país. Aqui vamos falar um pouco sobre as dores do fim da União Europeia. Eles dizem aqui que os grandes eurocratas estão admitindo que Bruxelas está levando a Europa à ruína. É muito interessante trazer uma sequência de notícias como essa que a gente tem trazido, de fontes que sempre foram liberais, e globalistas, como esse Spike, que sempre teve esse discurso pró-fronteiras abertas, pró-open society, e agora eles estão dizendo que isso aqui, que vem lá das políticas de Bruxelas, está levando a Europa à ruína. A troca amplamente tácita envolvida na filiação à União Europeia, que a democracia e a soberania nacional são sacrificadas em troca de prosperidade econômica. Soberania já não existe. Os Estados-membros abrem mão de grande parte de seu controle sobre áreas políticas críticas para uma elite tecnocrática não eleita, lá de Bruxelas, que é incumbida de fornecer padrões de vida e produtividade mais altos. Mas Bruxelas não está cumprindo sua parte do acordo e não faz há algum tempo, porque quando você abre demais as fronteiras, entra muito imigrante, acaba caindo o nível de vida do próprio europeu, Então a economia da União Europeia está prestes a suportar décadas de lenta agonia. Este é o prognóstico sombrio, não de eurocético ou populista, mas de um dos tecnocratas mais graduados da Europa, Mario Draghi, ex-chefe do Banco Central Europeu e ex-primeiro-ministro da Itália. Então, quando você vê os próprios globalistas, liberais e tecnocratas dizendo aquilo que a gente já vem dizendo há mais de uma década, desde 2011 a gente vem falando sobre isso, é satisfatório, Então, quem é o teórico da conspiração agora, Na semana passada, Draghi revelou um relatório de 400 páginas encomendado pela União Europeia sobre o futuro da competitividade europeia. Sem uma reforma econômica radical, ele alerta os Estados-membros da União Europeia sofrerão com padrões de vida estagnados, atraso tecnológico e impotência geopolítica.
tudo que a gente falou. O problema de ser, né, cético em relação às situações e colocar elas de uma maneira um pouco adiantada, quando você fala muito antes, né, as pessoas acabam não enxergando e você paga um preço por isso, né, da ridicularização das pessoas ignorantes que vão achar aquilo engraçado ou até teoria de conspiração, né? Mas quando acontece, aí todo mundo diz, isso eu já sabia. Só que quando você diz coisas novas que vão acontecer daqui a 10 anos, como por exemplo essa questão que nós discutíamos ontem, de dinheiro digital, lá o Drex, lá no Casando Verbo e outros, as pessoas continuam achando que não é grande coisa. Aqui já no canal já não é mais tanto, né? Mas de vez em quando cai um de paraquedas. O impulso do soft power de Pequim com as nações africanas. A República Popular da China utilizou com sucesso o fato de acolher o Fórum sobre a Cooperação China-África para polir o seu poder brando e suas credenciais para ser vista como líder do Sul Global. Eu acho que o meu canal deve ter sido o primeiro a falar da Belt and Road em português no mundo. Eu não, na época não tinha visto ninguém falar da Belt and Road quando nós começamos a falar sobre isso, e é disso que se trata esse investimento China-África. É parte do cinturão e estrada, né? Então, ao estreito alinhamento político em questões fundamentais, incluindo os Estados africanos, que afirmam apoio às posições da República Popular da China em Hong Kong, Xinjiang, Tibete e a unificação com Taiwan, são identificados dos ganhos diplomáticos da RPC. A China tem expandido sua influência, ela tem pego todos aqueles dólares que ela acumulou ao longo de décadas trabalhando para vender produtos para os Estados Unidos, Europa e o restante do mundo. Ela acumulou muitas divisas e agora ela está investindo em soft power, quer dizer, uma influência leve, soft, né? Então, criando infraestruturas na África, aqui na América Latina, e com isso ela vai ter locais de onde ela vai poder tirar, né, os frutos dos seus investimentos. Então, se você constrói lá um porto, depois você constrói a ferrovia que vai lá para o interior do país, para um local onde tem terras férteis para plantio, ou onde há, enfim, terras raras e etc., é lógico que é um investimento a longo prazo. E também não é interessante para a China atualmente guardar dólares, né? É bom ela colocar mesmo para circular, porque ao final de contas há uma desvalorização do dólar com essa impressão desenfreada de dinheiro através do endividamento público. Isso está acontecendo com moedas do mundo inteiro, na verdade com o dólar nem tanto quanto outras, né? Enfim, e a China continua avançando, embora internamente ela esteja aí com algumas políticas para tentar estimular, né, o consumo interno, e não tem funcionado. O mundo inteiro está quebrado, né? Então a China está usando um dinheiro velho que ela tinha guardado, né, para tentar fazer um futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Israel em pé de guerra enquanto o Hezbollah dispara foguetes no norte, as IDF atingem lançadores. Isso aqui é uma matéria anterior àqueles ataques que Israel fez, ali onde parece que 300 foram atingidos, né, diretamente. E aqui só está falando dos ataques anteriores a isso, né, onde os israelenses acordaram com sirenes de ataque aéreo na parte norte do país, enquanto o Hezbollah disparava dezenas de foguetes, causando danos e incêndios em áreas abertas, mas sem causar feridos graves, graças às defesas de Israel. Israel está, na minha opinião, na minha visão, está se preparando para uma guerra total, uma guerra aberta. Eles estão, de uma certa maneira, sabotando as fontes de ataque do inimigo, né? Então vão lá, atingem os lançadores, e usam o sistema de inteligência para colocar aqueles pagers lá dentro e assim por diante, né? Mas, na minha opinião, o que eles estão fazendo é se preparar para uma guerra aberta, talvez até na esperança de que Trump seja eleito, porque o Netanyahu, embora tenha aceitado aí a vitória de Biden, né, o que deixou o Trump contrariado na época, quando saiu o resultado da eleição, o Netanyahu foi um dos líderes que reconheceu a eleição e o Trump aparentemente não gostou muito disso. Mas, apesar disso, me parece que o Netanyahu está esperando a eleição de Trump. Trump tem se declarado o candidato mais pró-Israel, muito mais do que a Harris.
porque talvez eles estão numa expectativa de enfrentar o Irã a partir do ano que vem ou adiante, né? E Netanyahu, ainda falando de Israel, disse que metade dos reféns mantidos em Gaza ainda estão vivos. Isso é uma matéria de agora, recente. Netanyahu diz ainda que foi o Hamas e não o governo de Israel culpado pelo impasse na negociação de libertação dos reféns. Durante uma reunião fechada, ele teria dito aos parlamentares que apenas metade dos 97 reféns restantes em Gaza ainda estão vivos. Dos reféns feitos em 7 de outubro, 33 perderam a vida após serem feitos prisioneiros em Gaza. E para finalizar, essa matéria aqui que eu achei bem interessante, porque também vem de um site que normalmente traria notícias de viés mais esquerdista ou liberal, dizendo que as novas regras do jornalismo ocidental são fazer propaganda terrorista anti-Israel, né? Que chegou até a receber nomeação para o Emmy. O que eles dizem aqui na matéria do site tabletmag.com. Há uma linha cada vez mais vaga entre jornalismo e propaganda terrorista vinda da faixa de Gaza, onde eles frequentemente se disfarçam de jornalistas. Essa é uma distinção que você esperaria que fosse facilmente discernível para profissionais de mídia experientes como chefes da National Academy of Television Arts and Science, ou os editores, se isso ainda é algo que existe significativamente, da revista Time, que já foi o carro-chefe da reportagem semanal Objetivo de Notícias. Então, o que nós estamos vendo com matérias como isso aqui é um racha dentro do discurso ocidental que era meio que unânime em certas questões. Então, veja aqui um site que tinha um viés mais liberal atacando a reportagem da revista Time. Mas, infelizmente, a distinção entre reportagem de notícias e propaganda simplista não é mais significativa para os comissários políticos autoproclamados da América que acham que sabem mais do que os fatos. Então, eles dizem ainda, a distinção entre reportagem jornalística e propaganda não faz mais sentido para os autoproclamados comissários políticos dos Estados Unidos. Também é outra coisa que a gente sempre alardeou aqui, que a mídia era mais propaganda do que jornalismo de fatos mesmo, né? Só que quando o calo era o nosso que doía, quando nós éramos boicotados, censurados, etc., ninguém falou nada. Agora que isso tem atingido interesses maiores, né, talvez o pessoal comece, talvez não, já está começando a se preocupar de fato com esse problema. Isso é interessante de observar, vamos ver até onde isso vai. Enfim, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.